Devocional Intimidade está de volta e no quadro Palavra Rema desta manhã nós continuamos estudando acerca do tema o DNA de Deus. Realmente uma cadeia cromossômica divina da qual nós somos construídos e através da cruz de Cristo nós retornamos ao plano original em Cristo Jesus. E nós lemos o texto de Malaquias capítulo 2, versículo 15, que fala a respeito dessa semente, uma semente de piedosos, e nós temos então dentro da palavra, é no hebraico ou no grego, pastor? Eu sempre confundo. No hebraico, que é então o sentido, né? A raiz dessa palavra semente, a técnica está colocando para a gente aí, e a gente continua discorrendo a respeito desse texto, pastor. Querido telespectador, aprendemos estudando a Bíblia Sagrada. O meu curso teológico é o curso básico da ETAD, Escola Teológica da Assembleia de Deus, mas eu sou um apaixonado pela palavra, eu gosto muito de aprender. Quando eu falei com uma moça e ela disse, o meu pastor tem um espírito aprendiz, aquilo falou muito forte ao meu coração, e até então toda palavra que eu não conheço, mesmo que eu não tenha uma sabedoria grande, uma cultura maior, o meu curso também é segundo grau incompleto, mas eu sou um pesquisador. Glória então eu tenho buscado as palavras, e eu aprendi de 500 a 1000 palavras, as mais importantes do hebraico e do grego. Eu não sou professor nem de hebraico, nem de grego, e nem sei ler, nem hebraico e nem grego, mas eu conheço as palavras mais importantes da Bíblia Sagrada. Com relação a esse texto de Malaquias, o último profeta, ele disse, olha, e não fez Deus, qual o projeto de Deus, qual é o sonho de Deus? Não era ter uma geração de divinos, uma geração de piedosos? E aí nós colocamos na tela a palavra do dicionário hebraico, 0410, que a palavra descendente, ela foi escrita no original como Elohim, que significa Deus. Então, na realidade, esse Espírito de Deus passou para dentro das pessoas, e ali nós temos ali, no plural, governante ou juiz. O projeto é que a igreja governasse, e que a igreja fosse juiz. Por isso o texto de 1 Coríntios, quando fala das dissensões na igreja, diz que ninguém poderia eleger um juiz que não fosse da igreja, porque na igreja existem os anciões que poderiam ser juízes, porque eles foram criados para isso. Então, essa palavra descendente, além de Elohim, também que significa descendentes de Deus, juízes divinos ou santos. Qual era o projeto, então, numa linguagem bem simples, irmã Mônica, querido telespectador? Quando Deus criou o Adão e criou a Eva, colocou o Espírito Santo dentro deles, disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. O homem não era parecido com Deus no corpo, porque Deus não tem corpo, era parecido no seu espírito. Ele soprou nas narinas o ruach, o vento, o divino, o santo dele, dentro dele, e ele esperava que todos os filhos dos crentes fossem santos, que todos os filhos do crente fossem divinos. As raças do mundo, a raça alemã, a raça judaica, eles primam muito para que não haja miscigenação, para que seja aquela raça purificada. E Deus também tinha isso em mente. Eu queria que todos os meninos e meninas que nascessem a partir do Éden tivessem já a porção do Espírito Santo. E já vinha na criação. Esse DNA vinha embutido, quando Eva teve o primeiro filho, já veio embutido o DNA. Né? Em Abel. Abel era alguém muito maravilhoso. Porém, isso não aconteceu no Caim. E é tão tremenda essa questão que se a gente começa a olhar para Abel e Caim, a gente vê realmente o plano segundo o Espírito e o plano segundo a carne, em duas pessoas com caráteres, porque a imagem e semelhança fala muito do caráter, né? Irmã Mônica, deixa eu só fazer uma colocação. Eu creio que Deus não criou ninguém segundo a carne, Ele criou todos segundo o Espírito, mas o homem tinha um livre-arbítrio, ele poderia sair. Este irmão Caim, ele tinha tudo para ser bom, mas ele acabou entrando pelo caminho do mal. Deus disse para ele algo tremendo, não cabe agora aqui, mas disse, olha, eu estou te falando para você tentar de novo, o ano que vem você pode ser muito melhor, esse ano foi o ano que eu escolhi para te abençoar, se você não quiser me ouvir, se você não der atenção à minha voz, o pecado já é à sua porta, você será um assassino. Né? Se a gente fosse discorrer, só que vai roubar o nosso tempo. Então eu queria ficar dentro dessa palavra descendente, que significa Elohim, uma semente de piedosos. O projeto de Deus é que toda a família
crente, toda família evangélica, toda família de Deus tivesse uma semente de piedosa. Irmã Mônica, e como está difícil, né? Nesses dias do século XXI, para uma família manter os filhos dentro da doutrina, dentro do ensinamento. Nós estamos apaixonados pela juventude, né? Mônica, você sabe, a gente tem muito desejo de trazê-los de volta para Deus. Os pais não sabem mais o que fazer, principalmente no ano 2013, como tem sido difícil trazer os filhos à igreja, como está difícil conversar com eles. Na nossa congregação, nós temos feito praticamente quase que um retiro mensal para poder ficar com eles, para dormir na igreja, para estarmos juntos, para ir passando de Deus, passando de Deus, passando de Deus. Porque, Mônica, as oportunidades que eles têm de ouvir aquilo que distancia eles de Deus é muito grande. Exatamente. Tipo assim, a pessoa que estuda e trabalha e só vai aos domingos na igreja, ele tem 1 hora dentro de um círculo de muitas horas, e ele só tem aquela pontinha de momento com Deus. Então, se você pensar, a pessoa passa o mês inteiro com 4 horas na presença de Deus. E tem aquele dia que a pessoa se distrai, que vai muito na rua, que toma muita água, que não quer ouvir, ou às vezes aquele palestrante não é aquilo que a pessoa gostaria de ouvir. E as pessoas acabam, dentro dessas 4 horas, ainda não tirando um proveito. E a carne está se alimentando a semana inteirinha, tanto no trabalho, como também na escola, e tem sido muito difícil segurar. E cabe dizer, então, até eu estava... porque a gente vai estudando aqui, coisas vão vindo na nossa mente. Porque nós temos, então, o DNA de Deus dentro de nós, mas o que eu vou alimentar? Né? Por isso que quanto mais eu estou na presença de Deus, quanto mais eu estou mergulhando, Deus habita dentro de mim. Então, se eu alimentar a Deus, se eu alimentar esse DNA de Deus dentro de mim, é Ele quem vai determinar os meus caminhos, é Ele quem vai determinar as minhas decisões. Agora, se eu alimentar aquilo que é da carne, se eu alimentar somente os meus desejos, a minha forma de ser, é isso que vai governar. Aí entra na questão do governo. Deus nos colocou para governar, mas qual o governo que eu vou estabelecer através de mim? O governo da carne ou o governo do Espírito? Interessante, Mônica, que eu não domino o assunto, mas eu vejo as pessoas falarem que eles fazem uma alimentação virtual, né? Tem a fazenda, tem os animais. E outro dia eu vi uma criança trabalhando no seu computador, dizendo que tinha que colocar comidinha para o ser virtual que ele tinha, né? Um aplicativo. Não comparando, mas já comparando, né? Esse aplicativo também deveria ter para nós tratarmos a nossa alma diariamente, né? A gente não tem feito esse culto doméstico, esse devocional. Até os pastores não têm feito. Existe essa vida moderna, esse mundo globalizado. Uma vida muito fast food, e né? as pessoas correm muito e tem muito que fazer, muito encontro, muita reunião, e a gente acaba esquecendo-se de Deus, e a igreja está tendo um prejuízo tremendo, porque quando você não tem tempo para Deus, você perdeu todo o tempo do mundo. E automaticamente isso se reflete na própria sociedade. Porque nós sabemos que hoje, quando nós temos uma palavra de Deus, quando nós temos o DNA de Deus na nossa vida, e nós expressamos isso através das nossas atitudes, da nossa conduta, das nossas decisões, nós automaticamente vamos influenciar a sociedade, vamos influenciar as pessoas a viver o projeto de Deus, né? A retornar ao projeto original de Deus. A vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa. Agradável e perfeita. Né? Ela é agradável e ela é perfeita. Então existe um projeto que eu posso chamar nesta manhã de o melhor de Deus. E a gente não tem aproveitado o melhor de Deus. Exatamente. O melhor de Deus, querido telespectador, não é isso que você está vivendo, não é isso que eu estou vivendo, não é isso que a Mônica está vivendo. O melhor de Deus é algo muito mais profundo, mas há de se passar por decisões diárias. Esse devocional que eu e você poderíamos fazer, essa leitura bíblica diária, a oração. A Bíblia não manda, se no Novo Testamento, orar, não são muitos textos abordados, tem o orar sem cessar, mas tipo assim, o conselho nas epístolas, o conselho nos evangelhos, o conselho no livro de Atos, a gente não encontra muitos textos mandando orar, mas quem ora sabe. Exatamente. Né? Não tem muitos textos mandando jejuar, mas quem jejua sabe. É o nosso alimento, não é? Você vai alimentar o espírito através do jejum, através da oração, e até essa é uma proposta que eu tenho dentro do devocional. Desde que ele começou, eu tenho debatido isso com as pessoas. Por quê? Porque se eu tenho esse tempo diário de buscar a palavra de Deus, às vezes não é a quantidade, mas é a qualidade daquilo que eu estou vivendo. O que eu estou fazendo? Eu estou expressando e nutrindo
a semente original de Deus que está dentro de mim, é ela que vai dominar. É interessante, irmã Mônica, ontem, essa semana eu estive em São Paulo e eu vi a construção do templo de Salomão lá em São Paulo. E ele está quase concluído. E é uma obra de uma suntuosidade incrível. E eu bati algumas fotos e até, se possível, eu quero trazer para mostrar ao nosso telespectador que é algo tremendo. Mas a igreja não é um prédio. A igreja é uma pessoa. Exatamente. O templo não é um prédio, o templo é uma pessoa, na dispensação da graça. E ainda tem pessoas olhando para a igreja como templo, né? Eu creio que o prejuízo tem sido muito grande. Eu creio que esse programa está no coração de Deus, Mônica. Você tem abordado de forma muito maravilhosa esses temas importantes. E o que Malaquias diz, que o projeto de Deus é que a família fosse muito parecida com a família original, mas há de se pagar um preço, há de se estar vigilante, né? Naquela família, quando o Caim ficou revoltado, a igreja perdeu 25%, 50%, porque eram Adão e Eva, Caim e Abel. E quando os dois saem do contexto, por que os dois? Porque um veio a óbito e o outro desaparece. Então a igreja tem um baque de 50%. De vez em quando a gente perde pessoas, porque as pessoas pararam de observar, pararam de se deixarem ser aconselhadas. Às vezes a exortação é um pouquinho mais dura, afasta a pessoa, mas o sonho de Deus é sempre trazer ele mais para perto. O sonho de Deus é sempre que aquela família do Éden seja estabelecida a cada dia nas nossas casas. O paraíso, o jardim do Éden, quer de novo ser formado dentro da casa de cada telespectador aqui da cidade de Itajaí, de Itapema, de Navegante, onde chega o nosso sinal. Glória a Deus, pastor. O nosso tempo passa tão rápido e semana que vem a gente vai continuar estudando acerca do DNA de Deus, dessa geração de piedosos que o Senhor está levantando através das nossas vidas. Você que quem sabe vai assistir esse vídeo depois, meu querido, compartilhe com as pessoas, porque o Senhor, Ele está trazendo essa mensagem para nós. Existe uma semente de Deus dentro de nós e ela quer trazer o governo de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas cabeças, porque Jesus está voltando e nós somos chamados para estabelecer o retorno do nosso mestre. Pastor, nosso tempo acabou, mas semana que vem a gente continua falando a respeito do DNA de Deus, amém? Irmã Mônica, o querido telespectador deve ficar ligadinho. Eu creio que Deus tem sonhado com o retorno das famílias para Deus. E esse texto de Malaquias, nós vamos continuar falando mais um pouquinho no próximo programa, porque eu creio que Deus tem um projeto excelente para nossas vidas. Amém. Na próxima quarta-feira, então, às 8 horas da manhã, nós continuamos com o Palavra Rema. Eu queria só deixar um recadinho rapidinho, agradecer as minhas patrocinadoras. Aí, Divina Calçados, na Rua Uruguai, número 45. Tem o telefone e também o site aí na sua tela. E também Delas Boutique, roupas, acessórios, maquiagens, perfumes importados. Você encontra na Delas Boutique, ali na Fazenda. Telefones e contatos também estão aí na sua tela, ó. Beijo enorme no coração de vocês. E amanhã, às 8 horas da manhã, nós iniciamos então o nosso tema da semana. Vamos falar sobre o silêncio de Deus. Entendermos que às vezes o Senhor se cala é para o nosso bem. E Ele quer que nós entendamos o seu coração. E semana que vem, eu e o pastor Evaldo, né, pastor? Continuamos aqui falando acerca desse tema. Estaremos de volta, se Deus permitir. Amém? Glória a Deus. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã. Tchau.